Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o curso Programador Web. Então trata-se de um curso FIC, ou seja, um curso de formação inicial, cujo objetivo é inserir, iniciar o estudante na área. Ele possui uma carga horária de 200 horas, então geralmente um curso técnico de nível médio possui no mínimo 1000 horas. Então o nosso curso possui 200 horas. É uma carga horária reduzida, mas acredito que é suficiente para a gente poder conhecer um pouquinho desta área, de desenvolvimento web. O pré-requisito é o ensino fundamental. Vamos ver um pouquinho das unidades. Então nós temos 4 unidades: programação front-end, fundamentos de programação, banco de dados e programação back-end. Vamos conhecer um pouquinho dessas unidades. A primeira unidade, programação web front-end, ela apresenta para vocês as linguagens fundamentais que estão presentes em qualquer sistema web. A linguagem de marcação chamada HTML, então linguagem de marcação de hipertexto. Não é uma linguagem de programação. Então, vamos entender bem isso. Embora o nome da disciplina seja programação web, nesse momento aqui a gente ainda não vai programar. Tá? Não falem que vocês estão programando em HTML. Tá? Isso não é legal. É feio falar isso. Tá? Quem é da área sabe. Mas é necessário aprender, conhecer HTML para a gente desenvolver com qualquer outra tecnologia. Certo? Então HTML é a base de tudo. Okay? Além de HTML, que é o foco principal, nós veremos a linguagem CSS, folhas de estilo e cascata. Tá? Então essa linguagem aqui também não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de aplicação de estilos. Então a gente vai desenvolver a estrutura do site, do sistema web, com HTML, e a gente vai criar um design, interessante, atraente, bonito, sobre essa estrutura, usando o CSS. No final da unidade, a gente vai ver um pouquinho sobre uma ferramenta, chamada Bootstrap, que a gente aplica estilos, profissionais, vamos dizer assim, sobre o nosso sistema. Tá? Bootstrap é um conjunto de códigos, vamos dizer assim, CSS, de estilos CSS, já prontos que a gente só vai aplicar. Então é importante a gente conhecer esse tipo de ferramenta. Tá? Aqui a professora Isabela pretende usar o editor de texto Sublime para vocês começarem a escrever programas front-end. Na segunda unidade, aí que a gente vai separar os homens dos meninos. Aqui que a gente vai aprender a programar para valer. Tá? Na primeira unidade, não. Na primeira unidade a gente vai conhecer as linguagens fundamentais, mas não vamos programar. A gente vai marcar texto, a gente vai aplicar estilos. Isso não é programação. Na segunda unidade, sim, a gente vai aprender a programar. Sabe o que é um algoritmo, as estruturas que existem nas linguagens, e para isso a gente vai usar a linguagem JavaScript. Okay? A gente vai precisar eventualmente usar um pouquinho de HTML, tá? Nesse momento aqui, mas o foco principal é JavaScript, como sendo a primeira linguagem para aprender a programar. Ok? Uma disciplina de 60 horas. E será utilizado um editor chamado PHP Storm para vocês desenvolverem os programas nessa unidade. Okay? A terceira unidade chama-se banco de dados. Então, qualquer sistema interessante precisa armazenar dados, guardar, salvar dados. Então a gente precisa saber como é que isso funciona. Então para isso a gente vai utilizar um sistema gerenciador de banco de dados chamado MySQL. Tá? É um dos sistemas mais usados em sistemas web, junto com o Postgres é um dos mais utilizados. Para isso o professor vai usar uma ferramenta de administração
né, chamada MySQL Workbench. Ou seja, esse aqui é um software que tem a estrutura para receber os dados. Essa estrutura a gente vai criar, a gente vai manipular, desenvolver, usando essa ferramenta aqui. Tá? Então, o SGBD, que como a gente chama, é o MySQL. É aqui que vocês vão armazenar os dados para manipular, né? Para fazer consultas, para excluir, para alterar, para inserir, enfim. Ok? Então, essa é a disciplina de banco de dados. A última unidade chama-se Programação Web Backend. Então, nessa última unidade, a gente vai integrar tudo. Né? A gente vai fazer um programa, um sistema web usando a linguagem de programação PHP. Então, aqui vocês vão aprender também um pouquinho de PHP. Eu digo um pouquinho, mas no modo de dizer, né? Vocês vão aprender PHP. Já que vocês já sabem programar, vocês vão conhecer uma outra linguagem de programação, chamada PHP, para fazer a integração com o banco de dados, né? E fazer a interface gráfica do sistema, que foi feita lá, vocês tiveram conhecimento lá na primeira unidade, com HTML e CSS. Vocês provavelmente utilizaram um pouquinho também de JavaScript, mas o foco aqui nessa última unidade é PHP. Nós não vamos utilizar nenhum framework aqui. Né? Quem é da área já sabe o que significa isso, né? Um framework. Quem não posso resumir da seguinte forma. Framework é uma ferramenta que nos auxilia no desenvolvimento de sistemas de modo geral, mas como é um curso de formação inicial, não é interessante o aluno já começar com esse tipo de ferramenta. É interessante ele aprender como é que a coisa funciona, né, fazendo o braço mesmo, para depois, numa etapa futura, num curso subsequente, conhecer essas ferramentas. Mas aqui o foco é fazer tudo na mão mesmo, na unha. Para isso acontecer, a gente precisa outras ferramentas. Como se trata de um sistema web, a gente precisa de um servidor web. Então, o mais conhecido, mais utilizado é o Apache. Tá? É o nome desse software aqui. Então, aqui vocês vão instalar, vão configurar, e ele vai trabalhar junto com o PHP e o MySQL, formando uma tríade, né? Muito conhecida na nossa área. Então, é o PHP, Apache e MySQL. Então, desse modo, vocês terão todas as ferramentas necessárias para desenvolver um sistema interessante, útil, né? Bonito, né? Já que vocês vão utilizar CSS, Bootstrap. E é isso. A gente vai ver nos próximos vídeos um pouco mais de detalhes sobre cada uma das unidades. Eu quero fazer uma introdução pelo menos a primeira unidade, né, que é a Fundamentos, aliás, Programação Web, Front-End, para vocês entenderem o que se trata fazer um sistema web. Ok? Então espero que vocês tenha ficado claro o que a gente vai usar e sobretudo o que a gente não vai usar. Né? Muitos alunos questionando se a gente vai usar essa ferramenta ou aquela ferramenta. Então, aqui está bem claro. São essas as ferramentas que a gente vai utilizar, sem nenhuma outra ferramenta avançada, vamos dizer assim, né? Nenhum framework avançado, porque não é o foco desse curso. Ok? Então, até a próxima.